A editora Oficina Box apresenta Lagoa, Histórias de Nossa Terra e de Nossa Gente. Uma obra de Antônio Vicente de Santana e Aline Carla de Santana. Financiada com recursos da Lei Paulo Gustavo e com a realização da Fundação Municipal de Cultura de Balneário Pissarras. Agradecimentos. Gostaríamos de agradecer a cada pessoa que dispôs de seu tempo para reviver essas histórias, abrindo seus álbuns e compartilhando fotos e lembranças que enriqueceram esta obra. Prefácio. Ao abrir as páginas deste livro, somos convidados a mergulhar em uma jornada pelo tempo, guiados pela sensibilidade e pelo compromisso de Antônio Vicente de Santana e Aline Carla de Santana com a preservação da memória de um lugar singular, o bairro Lagoa, em Balneário Pissarras. Este trabalho, meticulosamente composto, não é apenas um registro histórico, é um ato de amor e reverência às raízes que sustentam a identidade de uma comunidade. Antônio, com sua experiência de vida e testemunho da colonização do bairro Lagoa, e Aline, com sua dedicação profissional e pessoal, unem-se para tecer uma narrativa que é ao mesmo tempo íntima e coletiva. Através de suas palavras, a história de Lagoa ganha vida, resgatando do passado as tradições, os desafios, as conquistas, e sobretudo, as histórias humanas que compõem o mosaico cultural da região. A importância deste trabalho reside não somente na preservação de fatos, mas na capacidade de capturar a essência de um povo. As memórias aqui contidas são preciosas, pois revelam a alma de um lugar onde a simplicidade e a força do trabalho em olarias e engenhos de cana-de-açúcar definiram gerações. Lagoa, com sua terra fértil e seus engenhos movimentando a economia local, é apresentada não apenas como um cenário, mas como um personagem central na história de Balneário Pissarras. Os autores trazem à luz a saga da família Santana, que, desde o século XVII, com Amândio Joaquim Santana e sua prole, fincou raízes em Lagoa, dando início a uma linhagem que se entrelaça com a própria história do bairro. A narrativa de Antônio e Aline é pontuada por episódios que refletem a tenacidade e o espírito empreendedor dos moradores e a visão empreendedora dos irmãos Santana, que impulsionaram a indústria de artefatos de cimento na região. Ao documentar as vivências compartilhadas por seus moradores, os autores fazem mais do que contar histórias, eles nos convidam a compreender a importância da memória coletiva e da identidade cultural que nos define enquanto povo. A obra é um convite aberto às futuras gerações para que conheçam, valorizem e perpetuem as histórias de Lagoa, assegurando que a essência e os valores da comunidade sejam mantidos vivos. Este livro é, portanto, um tributo à resiliência e à riqueza cultural de Balneário Pissarras. Antônio e Aline Santana oferecem um legado que transcende o papel de simples autores, eles se tornam guardiões da memória, construtores de pontes entre o passado e o presente, e inspiradores de um futuro onde a história de Lagoa continue a ser contada com o mesmo carinho e respeito que eles demonstraram ao eternizá-la nestas páginas. Luiz Garcia. Editor. Introdução. Há 8 anos, Antônio Vicente Santana sofreu um acidente vascular cerebral e durante o processo de reabilitação, tive a honra de ser uma das profissionais que o atendeu. Conhecendo-o desde a minha infância, pois ele é tio do meu pai, também o chamo de tio. Durante nossas sessões de fisioterapia, surgiram muitas conversas repletas de histórias fascinantes sobre nosso querido bairro Lagoa, em Balneário Pissarras, SC. Movida pela riqueza dessas narrativas e pela urgência em preservar tais memórias, surgiu a ideia de escrever este livro. Este trabalho não é apenas uma coleção de memórias, é uma celebração da identidade cultural de Balneário Pissarras e, mais especificamente, do bairro Lagoa. Ao narrar as experiências vividas e compartilhadas por seus moradores, esta obra contribui significativamente para a construção e preservação da memória coletiva da cidade. Através destas páginas, buscamos não apenas contar histórias, mas também resgatar e valorizar a identidade cultural do nosso povo. O bairro Lagoa, com suas particularidades, tradições e transformações ao longo dos anos, representa um microcosmo da diversidade cultural de Balneário Pissarras. Ao documentar as experiências de vida, os costumes, as festividades e até mesmo os desafios enfrentados pelos moradores, estamos contribuindo para um entendimento mais profundo da nossa própria identidade enquanto comunidade. Este livro é dedicado não apenas aos que amamos e àqueles que contribuíram para contar um pouco dessa história, mas também às futuras gerações. É um convite para que conheçam, valorizem e perpetuem as histórias do bairro Lagoa.
Ao preservar essas memórias, garantimos que a essência do que somos não se perca no esquecimento, mas continue a inspirar e a moldar a identidade de Balneário Pissarras. Com esta obra, esperamos inspirar não apenas um sentimento de nostalgia, mas também um orgulho renovado por nossa herança e pela riqueza cultural que ela representa. Que este livro seja uma ponte que liga o passado ao presente, garantindo que a essência e os valores da nossa comunidade sejam mantidos vivos para sempre. Aline Carla de Santana, coautora. Raízes e desenvolvimento. A chegada dos primeiros moradores. Tudo começou no século XVII, quando Amândio Joaquim Santana e sua família chegaram ao então bairro Lagoa. A família, composta por sua esposa Cristina e seus filhos Bilica, Elisa, Fermina, Antônio Agnello, Fermino, Macário, Manuel, Vicente Amândio e José Santana, o caçula de uma família de 7 filhos, saiu da parada em Pissarras e seguiu para o interior em busca de terra para plantar rama e cana-de-açúcar. Lagoa, com muita mata e terra fértil, foi escolhida para criar sua família. Eles construíram sua casa de esteio afincado e iniciaram a vida na roça. O filho mais velho, Antônio Agnello Santana, voltou para a cidade por não se adaptar à nova vida e casou-se por lá. Outro irmão, Manuel, também retornou para Pissarras, onde se casou com Bilica Pires. Tudo que a família precisava para sua subsistência era cultivado por eles, e o excedente era negociado na parada e no comércio de Miguel Francisco, conhecido pelo forte comércio de açúcar. Logo, estabeleceram os chamados engenhos em Lagoa. Mais tarde, chegou a Lagoa outra família, os Quintinos, que também buscavam terras para cultivo. Esta família incluía Pedro, Venâncio, Bernardinho, Domingo, João, José e Manuel, além das filhas Evangelista e Natália. Durante esse período, iniciaram-se as posses de terras devolutas, onde as famílias escolhiam, desmatavam e ocupavam áreas para a sobrevivência. José Rosa também se mudou para Lagoa, trazendo os filhos Antônio Bernardo, Lindolfo, entre outros, assim como a família de Francisco Raponi. Antônio José Vitoriano foi outro que veio para Lagoa, onde se casou. Logo em seguida, chegou a família Macedo, liderada pelo senhor Rosendo Macedo. Outro pioneiro da localidade foi Vicente Amândio, nascido em 1882. Ele e seus irmãos viajavam por muitas cidades litorâneas. Em Luiz Alves, conheceu Bernardina Mafra, uma jovem com quem se casou e teve um único filho, José Amândio Santana. Infelizmente, quando Bernardina estava esperando o segundo filho, faleceu, deixando Vicente viúvo aos 39 anos. Morando em Laranjeiras após a morte da esposa, Vicente conheceu Maria Cousani, uma moça de apenas 18 anos, natural de Luiz Alves. Eles se casaram e se mudaram para Luiz Alves, onde tiveram 6 filhos, e Maria, Irma, Benta, Erna, Antônio e Terezinha. A caçula, Terezinha, nasceu em Lagoa, pois Vicente retornou para assumir as terras de seu pai, que eram extensas naquela época. A família voltou a se dedicar ao cultivo de rama e cana-de-açúcar, com os engenhos em funcionamento, e os filhos participavam ativamente do trabalho. José Amândio tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai se casou pela segunda vez. As condições de vida. A terra em Lagoa fornecia aos moradores o necessário para alimentar suas famílias, embora sem luxo ou fartura. Havia 22 engenhos de farinha e 8 de cana que movimentavam a economia do bairro. Nessa época, as famílias organizavam mutirões, combinando com os vizinhos a troca de dias de trabalho para aumentar a mão de obra. Isso era necessário pois para produzir a farinha, muitas pessoas eram necessárias. Assim, numa semana trabalhavam em um engenho e na outra, em outro, promovendo a cooperação entre as famílias. Na mesma época, Franklin Máximo Pereira instalou-se em Lagoa e montou uma serraria movida a água. Ele construiu uma barragem para gerar energia, o que resultou na formação de uma grande represa de água nas terras da família Macedo. Esse evento deu origem ao nome Lagoa, uma vez que, antes disso, as terras eram conhecidas como Alto da Vista Alegre. Para os comerciantes, as coisas começaram a ficar difíceis durante a presidência de Getúlio Vargas, que implementou direitos trabalhistas. A carga de trabalho foi reduzida, e as fiscalizações se intensificaram, chegando ao ponto de bicicletas e carroças terem de pagar impostos. Para vender um barril de cachaça em Penha,
era preciso driblar os fiscais, escondendo a cachaça entre barris de água. Rivalidades também começaram a se formar nesse período. Muitos engenhos fecharam e, diante das dificuldades, os filhos buscavam oportunidades nas cidades em expansão industrial, como Joinville. As olarias. Na década de 60, o ramo de atividade em Lagoa mudou, com o surgimento das olarias. O primeiro oleiro de Lagoa foi Paulo Galastre, que fabricava tijolo maciço. Ele era dono arrendatário, morava no centro de Pissarras e trabalhava em Lagoa. José Marcelino, natural de Joinville, fixou-se na localidade e comprou a olaria e as terras. Com a olaria, vieram os empregos. Antônio Vicente, com 14 anos, assumiu a responsabilidade pela família, uma vez que o irmão mais velho José Vicente já havia se casado, passando a trabalhar na olaria. 2 anos depois, Antônio montou sua própria olaria, a Cerâmica Lagoa, em sociedade com seu futuro cunhado João Azevedo, pretendente de sua irmã Terezinha. Eles operaram juntos por algum tempo, até que João vendeu sua parte para José Vicente. Os irmãos trabalharam juntos de 1961 a 1974, fabricando telhas que eram bem vendidas devido ao crescimento de Pissarras e região. Emanuel Pinto, vulgo seu Bebé, um grande construtor, era o principal comprador, assim como Carlos Jaime de Andrade, seu Neneco, 2 vezes prefeito da cidade. A matéria-prima extraída de Lagoa era um diferencial, e as telhas eram reconhecidas pela qualidade. A partir de 1974, o sobrinho Mauri Vicente Sanhana entra na sociedade da empresa, que teria vida até 2008, quando os proprietários decidiram encerrar as atividades da olaria. A terceira olaria era de Antônio Domingos Quintino, que também fabricava tijolo. Todas as olarias estavam localizadas em Lagoa de Baixo, devido à abundância de barro na região. Posteriormente, surgiram as olarias de Pedro Donel, Vico Macedo, João Bertolino, Zé Bilé, Mané Cabinhotti e Dui. As únicas olarias em Lagoa de Cima eram as do José Augusto Rei. No auge da atividade, chegou a haver 10 olarias movimentando a economia local, trazendo emprego e melhorando a renda das famílias. O ramo das olarias manteve-se estável até a década de 1990. Depois, os requerimentos de terra para extração dificultaram a atividade. Atualmente, existem 2 olarias ainda em funcionamento no bairro. Uma delas pertence a César Donel. A outra, a mais antiga da cidade e que pertencer a Paulo Galastri, é hoje de propriedade de Georcimar Pereira, vulgo Dui, administrada por seu irmão Georcinei Pereira, vulgo Neco. O ciclo da cana-de-açúcar. Na década de 1970, a usina Adelaide, que havia começado suas operações em 1948 em Pedra de Amolar, Ilhota, decidiu expandir suas atividades para a região de Lagoa. Este movimento estratégico envolveu a compra de grandes áreas de terra dos moradores locais, o que resultou em mudanças significativas tanto na paisagem quanto na economia da comunidade. O desmatamento necessário para a criação dos campos de cana-de-açúcar foi realizado com a chegada de tratores, marcando o início de uma nova fase de desenvolvimento agrícola. A expansão da usina criou novas oportunidades de emprego para os residentes da região, que antes dependiam principalmente da agricultura de subsistência e de pequenas produções locais. Entre os primeiros a serem contratados pela usina Adelaide estavam Olímpio Santana e Ailton Santana, que trabalharam na demarcação das terras recém-adquiridas pela empresa. O trabalho nas plantações de cana-de-açúcar era pesado e exigia longas horas de esforço físico. Os trabalhadores começavam o dia bem cedo e só voltavam para casa no final da tarde. A remuneração era baseada na quantidade de cana plantada ou colhida, o que incentivava a produtividade. Essa mudança na estrutura de trabalho não só alterou a rotina diária dos moradores, mas também introduziu uma nova base econômica na região de Lagoa, sinalizando o começo de um período de transformações sociais e econômicas impulsionadas pela indústria canavieira. Artefatos de cimento. Na década de 70, Bertolino Santana, um dos descendentes de Antônio Bilica, mudou-se para Morro da Fumaça. Foi lá que ele aprendeu a arte da fabricação de artefatos de cimento. Inspirados por essa habilidade adquirida, em 1973, os irmãos Olímpio Santana, Ailton Santana e Renato Santana introduziram essa atividade em Lagoa, marcando o início de uma promissora jornada profissional.
com dedicação, chegavam a produzir 2 fossas por dia naquele tempo. O processo de fabricação era artesanal e exigia um esforço considerável. Eles extraíam areia diretamente do ribeirão, transportando o material em latas até a beira da estrada. De lá, o recurso era carregado por carroças até a fábrica, onde seria transformado nos artefatos de cimento. A década de 80 foi um período de grande prosperidade para o negócio. A produção e as vendas floresceram, resultando na contratação de muitos funcionários que contribuíram para o crescimento e sucesso da iniciativa. Este empreendimento pioneiro serviu de inspiração e fundamento para a criação de diversas outras empresas no setor, não apenas em Pissarras, mas também em outras cidades como Joinville e Penha. Até os dias atuais, o legado dessa atividade se mantém vivo, com várias empresas do ramo operando com sucesso na região, incluindo o próprio bairro Lagoa. Esse desenvolvimento não apenas solidificou a importância da indústria de artefatos de cimento na economia local, como também destacou a visão empreendedora dos irmãos Santana, cujos esforços iniciais desencadearam uma cadeia produtiva que perdura por décadas. As dificuldades. O bairro Lagoa foi marcado por muitas enchentes, que causaram grande sofrimento ao seu povo. A primeira delas ocorreu em 1911, sendo relatada como a maior de todas. Pegou todos de surpresa, e, segundo relatos antigos, a água subiu tanto que era possível cortar coquinhos dos coqueiros de bateira, evento que originou o nome Rio Furadinho. Em julho de 1983, a tragédia se repetiu, o rio Itajaí-Açu transbordou, surpreendendo e castigando principalmente Lagoa de Baixo, que permaneceu cerca de 15 dias submersa. A primeira moradora a pedir socorro foi Teresa Donel, que ouviu os gritos de seu esposo Jaime, que estava em outra casa. Ela acionou o Sr. Antônio Vicente, que foi até o prefeito Neneco. Uma bateira foi enviada para resgatar as pessoas. De um a um, o Sr. Antônio Vicente, mesmo sem saber remar, ajudou várias pessoas, que se abrigaram em sua casa. Em alguns pontos, a água chegou a 2 metros de altura. Embora as vidas tenham sido salvas, houve muitas perdas materiais. Foi um ano marcado pela tristeza, mas também pela solidariedade, com a chegada de muitos donativos e mantimentos para ajudar na reconstrução das casas. 11 meses depois, em 1984, outra enchente atingiu o bairro. Desta vez, a população estava mais preparada e conseguiu salvar alguns pertences, mas as casas foram novamente invadidas pelas águas, deixando marcas nas paredes. Em 2009, ocorreu outra enchente, que, graças a Deus, não causou tantos estragos e logo recuou. Cotidiano e cultura. A vida em comunidade. A localidade de Lagoa não era apenas um lugar de trabalho. Era onde a comunidade se organizava e se interagia em eventos sociais, esportivos e religiosos. Era um bairro animado, por exemplo, com partidas de futebol entre os times de Lagoa de Baixo e Lagoa de Cima. As competições eram acirradas, com os atletas jogando descalços e muitas vezes interrompidas por brigas, necessitando de um juiz surdo para arbitrar. Aos domingos, muitas pessoas do centro de Pissarras se deslocavam até o bairro rural. Além do futebol, havia briga de galo, corrida de cavalo e tardes dançantes. As brigas de galo, que aconteciam no campo com apostas, felizmente acabaram cedo. Nas corridas de cavalo, descobriram-se manipulações, o cavalo favorito era sabotado para perder, prejudicando os apostadores. As corridas logo também terminaram, mas o futebol permaneceu como uma tradição forte, contando inclusive com o apoio das mulheres na torcida. Árbitros para apitar as partidas eram raros devido às frequentes brigas, que muitas vezes sobravam para o juiz. João Bilé era o árbitro mais respeitado da época e mantinha a ordem nos jogos. Nas últimas décadas, a equipe era comandada pelo saudoso Aldo, Nilson e Bodinho, figuras ilustres do bairro e apaixonados pelo Lagoa Esporte Clube, TLSC, que trouxeram muitos títulos para a comunidade. Os eventos dançantes também agitavam a localidade. Em Lagoa, viviam cerca de 50 moças e 50 moços, e os bailes e domingueiras animavam essa juventude. A entrada para os bailes era paga com uma cota, e as pessoas colocavam uma bandeirinha na camisa para dançar. Animadores como Antônio Lagiano e Vogeno eram figuras conhecidas nesses eventos.
Às vezes, o barulho dos tamancos era mais alto que a música da gaita, e até pimenta era jogada no chão para avacalhar a festa. Isso fazia com que todos parassem, mulheres espirrando e chorando, obrigando os músicos a pararem e recomeçarem, mas muitas vezes isso acabava com a festa, e a maioria corria para casa. Os bailes eram realizados em casas particulares, bastava ter espaço para que a festa fosse organizada. As casas do Sr. José Domingote eram as favoritas. Os jovens da região, especialmente aqueles que trabalhavam em Joinville, vinham bem arrumados e logo encontravam uma parceira, resultando em muitos casamentos. Era comum que moços de Lagoa casassem com moças de Lagoa, seguindo a tradição local. Homens de fora que mostravam interesse pelas moças de Lagoa precisavam fazer amizade na região, caso contrário, eram mal recebidos e podiam até ser expulsos. Geralmente, quando uma casa nova era construída, organizava-se um baile para inaugurá-la e lixar o assoalho. Senhor João Pedro, proprietário de uma das casas, também vendia gasosas. Durante os bailes, os homens pagavam gentilmente por uma gasosa para as moças com quem dançavam, se tivessem dinheiro. Caso contrário, muitos acabavam pulando a janela para sair. A segurança dos eventos era garantida por um inspetor, o Sr. Vicente Amandio, designado pelo delegado. Ele revistava e desarmava os convidados à chegada, devolvendo os pertences apenas ao final do baile. Era também responsabilidade dele acalmar os ânimos da vizinhança quando necessário. A escolinha. Por volta de 1940, surgiu a primeira escola do bairro, numa casa que estava desocupada e foi doada para tal fim. Chamava-se Escola Mista Municipal de Lagoa, Distrito de Penha, município de Itajaí. As primeiras professoras foram Cristina Santana, Ivanilde Martins e Maria Paula Macedo Bittencourt, e a escola oferecia ensino até a terceira série do ensino fundamental. Anos mais tarde, uma nova escola foi construída, mas a estrutura acabou sendo danificada, levando ao aluguel de uma sala na casa da tia Fermina, onde as professoras Odete Macedo e Maria Heronde lecionaram. Em 1971, durante a gestão do prefeito João Santos, inaugurou-se uma nova escola de alvenaria em Lagoa, com uma sala, uma cozinha, uma pequena área e um banheiro. O quadro era dividido para aulas simultâneas das primeiras 4 séries. Muitas professoras passaram por lá, como Helena Maria Bittencourt, Maria Carvalho, Lede Pinto, Felisbina Carvalho, Ivete Macedo, Nikita Peluzio, Ivanilde Martins Vieira, Maria Ângela de Borba, Mônica Hermínia Miller, Hilda, Maria Heronde Balt, Estelita Balt, Maria Zebina Macedo, Maria Roberta Santana, Claudete Santana, entre outras. Em 1985, surgiu outra escola, agora municipal, em Lagoa de Baixo, que mais tarde se tornou apenas creche desde 2013 e um posto de saúde. Atualmente, não há mais escolas no bairro, e as crianças vão para bairros vizinhos para estudar. No final de cada ano, inspetores vinham aplicar provas para avaliar os alunos. O nascimento de bebês. As parteiras da localidade, Senhora Maria Cousani Santana, Tadindinha e Mariazinha, foram responsáveis por trazer à luz boa parte da população. Toda família com uma mulher grávida recorria à Senhora Maria para o parto, que vinha de carro de boi, carroça ou a pé, sem importar o horário ou a distância. Muitas vezes, ela deixava sua família e ficava dias até que a mulher entrasse em trabalho de parto e cuidasse dos primeiros momentos do bebê. Ela carregava uma sacolinha com todos os instrumentos necessários, cordão, tesoura, tecidos, sempre pronta para atender a esses chamados constantes. Em algumas ocasiões, visitava casas onde não havia comida, e a gestante não tinha força para o parto, levando-a a solicitar ao marido que buscasse alimentos em sua própria casa para fortalecer a mulher. A quantidade de partos que realizou é incontável. Em Pissarras, havia uma outra parteira, a senhora Teca, que se juntava a ela em partos mais difíceis. Os encontro nas vendas. Ao fim de cada tarde, após o trabalho, os homens da comunidade se reuniam nas vendas. Era um espaço de socialização e atualização das novidades. As mais conhecidas na época eram as do Rosendo, que depois passou a ser do Vico, João Pedro Quintino e Manuel Macedo. Ali, compartilhavam proezas do dia e, principalmente, bebiam pinga, voltando para casa embriagados. Histórias de aparições sobrenaturais, como bruxas, mulher de branco,
lobisomem e mula sem cabeça, eram comuns na região. Após as 21 horas, dizia-se que até os mortos apareciam no Morro do Uperi. No final da tarde, o programa de rádio Na Beira da Tuia, com Tunico e Tinoco, transmitido aos domingos à noite, era muito apreciado na venda do Vico, onde também nasciam muitos romances. O Sr. Vico era conhecido por suas previsões. Em 1958, ele previu que, com a abertura da BR-101, seria necessário olhar para os dois lados devido ao aumento do tráfego, algo impensável na época, quando apenas 2 carros passavam por dia. Todos duvidavam de suas previsões, menos o Sr. Ninotti, que chegou a dizer que ele poderia ser um promotor. Assim, as amizades eram feitas e os fins de tarde se tornavam momentos animados e cheios de histórias. A chegada da tecnologia. Em 1970, uma grande novidade chegou ao bairro, uma televisão, adquirida por José Marcelino. Logo depois, José Amândio Santana comprou o segundo aparelho. Essa novidade transformou a rotina local, com as casas ficando cheias, não apenas com familiares, mas também com vizinhos que se reuniam para assistir aos programas televisivos. As televisões eram a bateria, carregadas no motor da olaria durante o dia para serem usadas à noite. Nos domingos, a lotação das casas era ainda maior, com todos se reunindo para assistir ao programa do Silvio Santos, havendo até pessoas sentadas debaixo das mesas. Durante os jogos da seleção brasileira, a animação era tamanha que muitos chegavam calçados e acabavam descalços, pois tiravam os sapatos na entrada e alguns até os perdiam na saída. Em 1979, a energia elétrica finalmente chegou ao bairro, uma conquista alcançada durante a gestão do prefeito Sr. Isvaldo Cousani, após pressão de Antônio Vicente, Rubens Santos, Jorge Quintino e Milton Santana. A chegada da eletricidade foi motivo de celebração na casa do Sr. Antônio Vicente, com direito a uísque. Os moradores já possuíam eletrodomésticos, mas aguardavam ansiosamente pela eletricidade. O Sr. Antenor Pinheiro foi o principal vendedor de eletrodomésticos para os moradores naquela época. Algumas pessoas só iam trabalhar após assistir ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Religiosidade, crenças e costumes. A Igreja. Em 1948, a comunidade se uniu para construir a primeira igreja de Lagoa. Era inicialmente uma capelinha, onde o capelão entrava e o povo rezava da rua. O que contava era a fé. Após 3 anos, com doações, dízimos e o empenho da comunidade, iniciaram a construção da capela de madeira, que permaneceu até 1980. Então, mais uma vez, a comunidade se uniu e construiu a capela de alvenaria, que ainda hoje serve como casa do Senhor. A padroeira de Lagoa é Nossa Senhora das Graças, cujas festividades começaram em setembro, tornando-se uma das maiores festas do interior da região. O primeiro padre a rezar em Lagoa foi o padre Armando César Gislan, que era pároco de Penha, ou melhor, da freguesia de Penha, pois na época ainda não existia a igreja matriz de Pissarras. Depois dele, vieram muitos outros, como o padre Gilberto, padre Vandelino, padre Antônio, padre Stanislau, padre Bertolino, padre Arthur, padre Albano, padre Celso, padre Hamilton, padre Fábio, padre Pedro, entre outros. As festas eram grandiosas até os anos de 1960, sendo inclusive desejadas por políticos que vinham fazer campanhas, pois vinham de Itajaí. Até os dias atuais, a festa de Lagoa é um sucesso, com boa comida, alegria, encontro de gerações e boas risadas. A festa é inesquecível. Em 1960, durante a festa da padroeira, aconteceu uma procissão que entraria para a história da localidade por um motivo inusitado. Nesse dia, por volta das 15 horas, os fiéis sairiam da capela, percorreriam cerca de 500 metros e retornariam a ela. Antônio Aníbal, um devoto, pediu para carregar a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Ele, que sofria de uma doença cardíaca e estava prestes a fazer uma cirurgia em São Paulo, queria doar uma nova imagem à capela como promessa. Mas havia um obstáculo, e a imagem antiga ainda estava lá. Então, foi armada uma emboscada para a imagem velha. No momento de sair para a procissão, a imagem antiga foi colocada no andor sem a devida fixação e, ao descerem os degraus da igreja, ela caiu e se quebrou em plena saída. O incidente causou um silêncio profundo entre os fiéis, alguns choravam,
outros ficaram chocados, acreditando que poderia sair sangue da imagem, enquanto outros recolhiam pedaços dela, desconhecendo a trama da nova imagem. Assim, Sr. Antônio pôde trazer a nova imagem, que era maior e mais bonita, e até hoje se encontra na Capela de Lagoa. O batismo do sino. Em 1955, ocorreu outra celebração importante, o batizado do sino da capela. A compra do sino foi possível graças à doação da comunidade, e um leilão foi organizado para decidir quem o batizaria pela primeira vez. O leilão aconteceu após a missa, com muita animação e disputa. No meio da agitação, um cidadão tentou tocar o sino sem pagar, mas foi interrompido pelo padre. No final, seu bebê, Emanuel Pinto, deu o lance mais alto, 200 cruzeiros, e teve a honra de batizar o sino. Após isso, muitos outros deram lances e tiveram a chance de tocar o sino, seguindo o exemplo do ex-prefeito. A partir daquele dia, as badaladas do sino passaram a ser um som familiar na comunidade, anunciando eventos e missas, tornando-se parte integrante da sonoridade do bairro. Devoção. O Sr. Manuel Inácio era um devoto exemplar e atuava como capelão de Lagoa. Quando o padre vinha rezar as missas dominicais, que começavam às 6 horas da manhã, o Sr. Manuel chegava no sábado à noite e passava a noite na capela. Os fiéis acordavam cedo para se confessar antes da missa. A comunhão era restrita àqueles que haviam se confessado, refletindo o profundo respeito e devoção do povo pelas tradições e leis da Igreja Católica. Festas do Divino. A tradicional festa do Divino era muito admirada pela comunidade. As pessoas saíam de Lagoa descalças, levando uma panela de arroz para comer durante os festejos, que encantavam a todos. Ao chegar em Lagoa do Quincaludo, próximo à Ponte da Parada, hoje, Praia Alegre, lavavam os pés, enxugavam-nos e calçavam tamancos para ir à festa. Na volta, tiravam os calçados, já que não estavam acostumados a andar calçados, e os pés doíam. A luminária da Praça da Penha era considerada uma grande novidade para todos. As bruxas. Algumas das senhoras mais idosas da localidade eram consideradas bruxas pela comunidade. Quando crianças adoeciam ou sofriam de má nutrição, muitos atribuíam a culpa à suposta influência dessas bruxas. As visitas destas senhoras eram, por vezes, rejeitadas, e havia quem colocasse a vassoura atrás da porta para mandar as bruxas embora. Presentes trazidos por elas eram descartados, e as crianças eram mantidas distantes. Outras histórias contavam que cobras eram vistas nos berços das crianças, e borboletas pretas eram outro sinal associado a elas. Dizia-se também que o cavalo das bruxas, sempre amarrado na chácara, era usado para seus voos noturnos, e se a crina do cavalo estivesse enrolada pela manhã, era um indício de que haviam sido utilizados. Naquela época, a taxa de mortalidade infantil era alta, cerca de 20%, muito devido às precárias condições de vida. Sr. Antônio Bernardo comentava que havia muitas bruxas em Lagoa, mas com a chegada do farmacêutico Osório a Pissarras, elas desapareceram, evidenciando a falta de recursos médicos na região. Velórios. Os velórios no bairro eram eventos intensos. O capelão era responsável por encomendar as almas dos falecidos. Quando alguém morria, o corpo era preparado pela família em casa, onde era colocado em um caixão de madeira no centro da sala para o velório. Os vizinhos se reuniam ao redor para rezar, e no dia seguinte, o caixão era levado em uma carroça até o cemitério da Penha, acompanhado por uma procissão de pessoas a pé, cantando músicas tristes. Em algumas ocasiões, o caixão era transportado por bateira até Lagoa do Quincaludo. 7 dias após o falecimento, realizava-se o terço de 7º dia na residência do defunto, com a presença de toda a vizinhança. A viúva colocava o travesseiro do falecido e se ajoelhava para rezar, com muitos se emocionando e até desmaiando. O pagamento ao capelão era feito com carne de sol, em grandes quantidades. Uma história local conta que durante um velório, um cachorro grande apareceu e levou o corpo do falecido, aumentando ainda mais o temor e a superstição. Para evitar enterrar um caixão vazio, um pé de bananeira foi cortado e enterrado no lugar do corpo. O luto era observado com muito respeito, com um ano de vestimentas pretas, seguido de 6 meses de preto e branco, antes de retornar à vida normal. Crenças. Desde os primórdios,
O Morro do Uperi era temido pela população local devido às muitas histórias assustadoras associadas a ele. Os relatos eram de arrepiar, e os mais antigos temiam muito o lugar, evitando passar por lá à noite. Eles sempre caminhavam em duplas como precaução. Havia histórias de um defunto que foi visto em cima de uma pedra, aparições de mulheres de branco e cabras, além de fachos de fogo que corriam pela mata, clareando e estourando. As explicações variavam, em estrelas se mudando de lugar, boitatá, entre outras lendas. Conta-se que um dia um pano branco levantou o voo e depois descobriram que era uma noiva que havia falecido. O temor em relação ao Morro do Uperi se devia, em parte, à sua localização distante de qualquer vizinhança. Primeiros automóveis. Na época escolar, durante o recreio, as crianças saíam correndo atrás do caminhão que raramente passava pelo bairro, ocorrendo cerca de uma vez por mês. Para elas, era uma verdadeira festa correr e se pendurar nas carrocerias para inalar a fumaça do veículo. As estradas eram de péssima qualidade, feitas de bagaço de cana e palha de arroz, e tão estreitas que não permitiam a passagem de duas carroças lado a lado. José Marcelino foi o primeiro a comprar um caminhão em Lagoa, tornando mais frequente a presença de veículos na região. Posteriormente, iniciaram a pavimentação das estradas com restos de telha e tijolo. Ele também foi o primeiro a adquirir um carro, em 1972, e outros moradores do bairro seguiram o exemplo. Namoro. Nos tempos antigos, os namoros eram rigorosamente supervisionados. Era designado um dia específico da semana para os encontros, pois era necessário que um membro da família estivesse sempre por perto, observando os jovens. O ambiente era simples, iluminado a vela ou querosene, e os casais sentavam-se em bancos, pois não havia sofás. O amor era o que realmente importava, e os passeios eram compromissos sérios. Se o relacionamento terminasse, isso gerava comentários e até brigas entre as famílias. As regras para o casamento eram claras, e apenas virgens poderiam se casar. No entanto, era comum que bebês nascessem prematuramente aos 6 meses, mas com o peso de 9. Se os pais não aprovavam o namoro, ele era imediatamente desfeito. O pedido de namoro era um momento tenso, e os rapazes precisavam demonstrar que tinham algo na vida, como uma junta de novilhos, um cavalo ou uma vaca com cria. O casamento geralmente acontecia após 1 ano e meio de namoro, com os preparativos incluindo engordar um porco, convidar pessoas, comprar cerveja e decorar a porteira com um arco de bambu e flores. A festa durava o dia todo, com cerimônia pela manhã e comemorações que incluíam almoço, café e muita dança e animação. A amizade. As amigas adolescentes eram muito unidas, andando sempre juntas, braços entrelaçados, em grupos de 5 ou 6 pela estrada, indo até Penha sem malícia. Eram amizades verdadeiras, e uma sempre esperava pela outra. Os rapazes também formavam grupos unidos, e após o terço, grupos de casais se formavam e andavam juntos pela estrada. Era comum que os jovens de Lagoa de Baixo namorassem entre si. Os filhos mais velhos. Antigamente, era comum que o filho mais velho da família fosse o responsável por trazer peixe de Pissarras, levando tucum, palmito e farinha para o centro. Eles vendiam tudo o que produziam para angariar dinheiro e comprar o peixe. Essa prática era tão tradicional que até as pegadas deixadas por eles eram reconhecidas, alguns tinham um pé torto, outros 3 dedos, e havia quem deixasse rastros como se fosse pé de galinha. Cerca de 30 pessoas passavam diariamente pela estrada com o objetivo de trocar mercadorias e trazer mais alimentos para as famílias. Ponte do João do Meio. Localizada em Lagoa de Baixo, essa ponte era um ponto de parada para os carroceiros darem água aos cavalos. Contam que certa vez, Sr. Jorge Quintino parou ali, e quando seu cavalo foi beber água onde uma traíra estava chocando, o peixe mordeu o animal, que reagiu rapidamente e arremessou a traíra de 7 quilos para dentro da carroça, resultando numa pesca acidental. Em outra ocasião, um pescador ficou com um anzol preso na pálpebra e foi ao encontro de Sr. Antônio Vicente para pedir ajuda. Surpreso com o ocorrido, Sr. Antônio cortou o anzol, facilitando a situação. Na mesma ponte, até passarinhos eram acidentalmente fisgados. Certa vez, um peixe conseguiu fisgar 2 iscas ao mesmo tempo, causando uma grande confusão. Histórias de pescador?
Uma história de amor à Lagoa. Ao longo dos anos, a localidade de Lagoa presenciou a partida de várias famílias em busca de melhores oportunidades de trabalho e vida nova. Contudo, uma história contraria essa tendência, a trajetória de João Antônio Santana, afetuosamente conhecido como João Candinha. Nascido em 1936, sua chegada ao mundo foi assistida por uma parteira local. Cresceu e se educou em Lagoa, onde foi aluno e auxiliar da professora Maria Paula Macedo, a quem se refere com estima, lembrando-se inclusive das vezes em que cavalgava até Pissarras para entregar os boletins escolares à professora Paulinha, como a chamava carinhosamente. O coração de João Candinha encontrou companhia em Egídia Borba, com quem teve 9 filhos. Sua vida laboral foi dividida entre o trabalho na lavoura e no engenho de farinha até 1974. Em seguida, dedicou-se a funções na Prefeitura de Pissarras e na Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, de 1977 a 1989. Atualmente, aos 88 anos, desfruta da vida na varanda de sua casa, em sua Vila Candinha, de onde observa o crescimento de netos e bisnetos, mantendo-se próximo aos seus filhos. A história de João Candinha e sua família ilustra o profundo amor e dedicação à Vila Candinha e ao bairro Lagoa, servindo como um belo exemplo de vínculo inabalável com as raízes e a comunidade local. Antônio Vicente de Santana. Mestre oleiro. Antônio Vicente de Santana, filho de Vicente Amândio Santana e Maria Coulsani Santana, nasceu em Luís Alves, SC. Ele chegou ao bairro Lagoa com apenas 40 dias de vida. Com 18 anos, em 1961, ele fundou seu próprio negócio, a Cerâmica Lagoa Ltda., em parceria com seu irmão José Amândio Santana. Nos primeiros anos, a olaria produzia tijolos maciços com a ajuda de tração animal, utilizando cavalos e burros. Aos 22 anos, Antônio casou-se com Ludia Moser de Santana, com quem teve 4 filhos. Com o tempo, a olaria começou a incorporar máquinas mais modernas e a produzir telhas francesas, ganhando reconhecimento em todo o estado de Santa Catarina. Antônio trabalhou na olaria até o ano 2000, quando sofreu um infarto e foi forçado a parar. Como mestre oleiro, dedicou sua vida à arte de transformar barro vermelho em materiais para a construção civil. A queima dos produtos era feita em grandes fornos, abastecidos manualmente com madeira na noite anterior à queima. Apesar dos dias árduos, o trabalho era gratificante e repleto de histórias. Com seu esforço, Antônio conseguiu sustentar e encaminhar seus filhos na vida. A olaria também era procurada por artistas artesanais para obter barro, onde criavam suas esculturas e as queimavam junto com a produção cerâmica. Antônio era um contador de histórias apaixonado pelo seu bairro, Lagoa, e testemunhou toda a sua colonização. Através da troca de saberes, ele se dedicou a registrar e reconhecer a importância histórica das manifestações da comunidade local, como a olaria, uma tradição passada de geração em geração, assim como a história da comunidade em si.